Primeiramente, boa tarde. Vamos fazer o vídeo de hoje num formato totalmente diferente. E para você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, calma, não deve estar entendendo nada, né? Eu sou Rebeca Almeida, tenho 29 anos, e esse meu canal eu gosto de usar ele para compartilhar vivências, experiências e também reflexões a respeito da vida, de ações e decisões que nós mulheres temos que tomar. E se você quer um canal o qual você precisa não somente ouvir reflexões, mas de fato, uma vivência pura e profunda a respeito da vida, a respeito da maternidade e casamento, seja bem-vinda, você está no canal certo. E esses dias eu tava sumida de fazer vídeo, né, gente? Então vamos lá. Cá estou eu hoje num formato totalmente inusitado de vídeo. Mas para quem acompanha meus vídeos do ano passado, sabe que maquiar e falar é comigo mesmo, né? Gente, inclusive, vamos ver se a luz melhora acendendo a luz aqui. Pera aí. Acho que fica melhor. Então vamos que vamos. O Maqui fala de hoje de uma forma bem inusitada, diferente, né? Estou aqui no meu banheiro, mas literalmente eu quero hablar. Preciso hablar um pouco com vocês. Quantas das vezes nós temos tantas certezas nessa vida, tantas certezas, mas não é de fato o que Deus quer pra gente. Muitas das vezes na minha vida já me encontrei em determinada circunstância a qual eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, que as minhas intenções eram as corretas, as mais certas possíveis, e na maioria das vezes não é o que Deus quer. E eu estava exatamente trilhando esse caminho. Para quem não sabe, eu sou mãe de 3 filhos, uma inclusive já se encontra com o Senhor, minha anjinha Débora, e logo quando eu tive a Débora, e por que eu gosto muito de falar na Débora? Porque a mulher que eu sou hoje, a mulher que cada vez mais Deus tem me chamado para ser, tem a ver também com a mulher que eu era. Não tem como eu falar da minha vida, falar do meu atual presente agora, sem falar do que eu fui, o que aconteceu, enfim, né? Continuando. E quando ela nasceu, eu me encontrei em um estado emocional ao qual eu tive que começar a ficar mais em casa, né? Por conta das crianças, nós já tínhamos o Azaf, na época que ela nasceu, o Azaf tinha 2 anos e 7 meses. E no início, logo quando eu me casei com meu esposo, era necessário que eu continuasse trabalhando, e assim continuei. Me lembro que eu estava com barrigão, 9 meses do Azaf ali, e continuei trabalhando, continuei fazendo. Na época eu era professora de música, Azaf nasceu, logo veio a pandemia, mas mesmo assim continuei dando aula. Não eram todos os dias que eu trabalhava, mas financeiramente falando, meu esposo precisava que eu caminhasse com ele. Ou então, no fundo, quem mais precisava trabalhar era eu. Não era nem tanto meu esposo que precisava de uma ajuda financeira, essa é a verdade. Porque cá está uma mulher que desde os 12, 13 anos sempre trabalhou. Eu lembro que com 12 para 13 anos comecei a dar aula de teclado, comecei a ajudar financeiramente em casa os meus pais. 16 anos já estava na faculdade, mas mesmo assim sempre continuei trabalhando. E nessa correria de trabalha, estudo, trabalha, sempre quis me casar, sempre quis ter família, mas nunca tive total consciência do que eu teria que abrir mão para que isso de fato acontecesse. Ah, Rebeca, como assim? Você quer dizer que você casou e você teve que parar de trabalhar? Não, gente, nunca, nunca mesmo. Diante de Deus, nunca meu esposo pediu para eu trabalhar. Nunca ele pediu, na verdade, para eu parar de trabalhar. Eu sempre gostei de trabalhar, sempre gostei do que eu fazia, mas logo quando eu engravidei da Débora, vimos que não seria possível continuar a trabalhar. A Zaf ia fazer 2 anos na época quando eu parei de ser professora de música. E aí engravidei da Débora. Na gravidez dela eu ajudei o meu esposo na empresa, na parte de gestão. Comecei a trabalhar um pouco com ele presencialmente ali na empresa e aí fui vendo que não ia dar muito certo. Porque uma coisa é de casa, eu trabalhar de casa, auxiliar de casa, outra coisa é estar ali presencialmente. E enfim, Débora nasceu. Débora nascendo, gente, eu tive que ficar em casa, né? E na época isso para mim era um peso enorme. Por quê? Porque eu não me sentia útil estando em casa. Eu achava que o meu valor iria ficar inferior ao que era antes de eu casar, antes de eu ter uma família. E quantas das vezes nós mulheres temos nos sentido cobrada a isso? Gente, por que a gente se sente cobrada a isso? A gente pensa que o nosso valor está no que a gente faz, mas por que, Rebeca?
Meu valor não está exatamente no que eu faço? Não, menina. O mundo ensina isso pra gente. O mundo, ele cada vez mais tenta impregnar isso na gente. Mas se eu te falar que o meu valor e o seu valor não está no que a gente faz. Sim, o nosso valor não está no que a gente faz. Antes da criação do mundo, o Senhor, ele já havia um plano para nós. E ali, no livro de Gênesis, logo no início, quando o Senhor, ele se dispõe, né, a criar a mulher, qual foi a principal missão ao qual ele nos chamou? A mulher não foi criada para caminhar sozinha. O homem ele não foi criado para liderar sozinho. Não. A mulher ela foi criada para ser coajudadora, auxiliadora. Né? E o que é uma mulher que ajuda, uma mulher que auxilia, uma mulher que caminha? Né? Ah, mas a mulher ela tem que ser submissa, Rebeca. Ah, eu não concordo muito com essa palavra de submissão, porque a gente tem que fazer o que o homem quer. Não, minha querida, o que é ser submissa mediante a palavra do Senhor? O que significa submissão? É estar debaixo de uma missão. Nossos esposos, o homem, ele tem uma missão nessa terra. E Deus chamou eu e você para sermos auxiliadoras nessa missão. Muitas vão ter que sair para trabalhar, para serem auxiliadoras nessa missão, e tá tudo bem. Algumas vão ter que trabalhar de casa mesmo, como eu por muito tempo trabalhei, e tá tudo bem. Mas a principal missão, minha amiga, a principal missão que Deus nos deu, não é ganharmos o dinheiro, só ganhar dinheiro, não é só trabalhar. Até porque cá entre nós, tete a tete. Nós mulheres, a gente às vezes nem gosta tanto do dinheiro que vem. Algumas, né, visam isso, inclusive tá aí a teoria de valores. Esqueci o nome do psicólogo agora, vou colocar até aqui na legenda. Que inclusive ele mostra que cada um de nós, cada ser humano, ele é movido por algo. Algo te move. Nem sempre vai ser a necessidade e o dinheiro. Na maioria das vezes vai ser o ego, em outra das vezes vai ser o poder. Mas eu vou ser sincera para vocês, o que me movia a trabalhar não era o dinheiro. O que me movia a trabalhar, e sempre me moveu a trabalhar, até uns dias desses atrás, era o fato de eu me sentir útil. Era o fato de eu me sentir valorizada. Rebeca, tua esposa, então não te valorizava? Não, não é isso. É eu sentir que eu podia somar na minha casa financeiramente também, que o meu valor também estava nisso. Até, minha amiga, que Deus teve um particular comigo. E eu vi que as razões aos quais eu estava trabalhando e pelas quais eu queria, de certa forma, um reconhecimento, as razões por isso estavam totalmente equivocadas. E aí eu tive uma conversa com meu esposo e pela primeira vez, de uma forma consciente. Não vou dizer para você que foi uma forma fácil, de uma forma assim que, eu senti no meu coração, pronto, agora, né? É tudo mais mil maravilha. Não, não é. Mas eu posso dizer que foi a primeira vez que eu senti isso não pesar, né? Essa entrega. O fato de entregar o meu trabalho ao Senhor e realmente, de uma vez por todas, sossegar em casa, sendo dona de casa, sendo mãe e sendo empresária aqui de casa mesmo. Pela primeira vez isso não tá pesando. Mas por que não tá pesando isso, Rebeca? Porque eu entendi que o meu valor, ele de fato não pode estar e nunca deve estar no que eu faço. E sim no que o Senhor já determinou que eu sou. E o que você é, Rebeca? Minha amiga, olha só o que Deus me deu. E aí eu te pergunto essa tarde, essa noite, essa manhã, seja qual for o horário que você está assistindo esse vídeo, quantas das vezes você orou tanto, tanto, tanto para ter o que você tem hoje, para ter a vida que você tem hoje, mas você simplesmente tem deixado tudo isso para depois. Tem deixado com que o mundo, tem deixado com que babá, tem deixado com que a rede de apoio, com qualquer outra pessoa, crie os seus filhos, delegue a educação, o caráter, os valores e princípios, que não é a escola, que não é o mundo, que não é a avó, né? E glória a Deus pelas avós, glória a Deus pela rede de apoio, que são os parentes da nossa vida, mas ei, quem tem que delegar os verdadeiros valores e princípios aos nossos filhos, quem realmente tem que se preocupar em firmar a raiz deles na rocha que é o Senhor e que realmente tem que se preocupar com a saúde emocional deles, somos nós. Porque cada vez mais jovens que mataram Charlie Kirk, isso,
Foi morto semana passada. Foi morto a tiros. Por que que ele foi morto? Porque ele simplesmente falava aquilo que ele acreditava, sabe? E isso, sabe? Isso é uma coisa que me causa indignação, é isso. Mas ao mesmo tempo, ele morreu falando exatamente aquilo que ele acreditava. Ele morreu fazendo aquilo exatamente o qual ele nasceu para fazer, que é o quê? É falar do evangelho. Era ser um político posicionado a favor da família. E por mais que muitas pessoas não concordassem com ele, mas em nenhum momento ele fez mal para alguém. E quantas das vezes nós, mulheres, estamos distraídas com tantas coisas, né? Inclusive esse jovem que é suspeito, ele ainda não confessou, mas que é suspeito de ter assassinado ele, ainda não confessou. E, por incrível que pareça, ele foi criado num lar cristão. E ele entrou numa universidade pública e deixou com que as pessoas, aquilo que se é pregado, que se é ensinado, né, se é muito ensinado o comunismo, se é muito ensinado a respeito, né, de tantas vertentes, de tantas linhas de crenças, de valores, mas que não condizem com aquilo que um homem ou uma mulher de Deus acredita, ou que deveria acreditar. Eu digo isso com propriedade, porque eu já estudei em universidade pública. Já estudei por 5 anos da minha vida numa universidade pública e por um momento, quase que os fundamentos da esquerda entram no meu coração. Só não entraram e não firmaram realmente raízes. Por quê? Porque eu sabia exatamente quais eram os valores e princípios dos quais eu fui criada. Eu defendia e defendo. E por que que isso aconteceu? Porque teve uma mãe que abriu mão lá atrás de trabalhar fora para ficar em casa comigo e com a minha irmã, que é a minha mãe Fabiane. E quantas das vezes, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu falava, mãe, vai, né, estuda, faz algo pela senhora, mãe, faz isso, mãe, faz aquilo. E ela, não, minha filha, não, eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de ficar aqui com vocês. E, gente, não tô falando que nós mulheres não temos que estudar, não temos que trabalhar, mas o que eu tô querendo te dizer é que se eu sou a mulher que eu sou hoje, não que eu seja uma relevância em pessoa, mas se eu sou uma mulher posicionada em princípios e valores, se eu sou uma mulher que visa a família, se eu sou uma mulher que a graça do Senhor me alcançou, a misericórdia dele me alcançou, e se eu já fiz tudo que eu fiz hoje, é porque teve alguém que renunciou lá atrás por mim. E pela primeira vez na minha vida, eu me perguntei o que eu estou renunciando para poder criar um homem e uma mulher de Deus. Que o Azaf e a Elisa estão aí. Elisa atualmente está com 4 meses e meio, Azaf com 5 anos. E aí você me pergunta, Rebeca, o que você está renunciando? Eu verdadeiramente, até uns meses atrás, não estava renunciando muita coisa não. Não estava. Até que Deus teve um secreto comigo. Um secreto profundo. E agora sim, eu posso te dizer que pela primeira vez na minha vida eu estou renunciando lugares, pessoas que realmente, de certa forma, doem um pouco, né? Porque a gente se acha importante demais para poder estar em tudo e fazendo tudo. Mas que eu sei que a longo prazo isso vai me trazer frutos, vai me trazer bênçãos, vai me trazer graça. E eu sei que lá na frente, o homem que o Azaf for, lá na frente, a mulher que a Elisa for, também vai fazer parte da renúncia ao qual eu escolhi hoje deixar de lado, pelo menos um pouco. E aí, minha amiga, lá na frente, eu consigo voltar a ser mentora. Lá na frente, eu consigo voltar a ser uma palestrante, voltar aos atendimentos de psicanálise. E lá na frente, eu consigo ser o que eu quiser, profissionalmente falando. Se a graça do Senhor é comigo e se realmente isso é de Deus na minha vida, eu consigo ser o que eu quiser lá na frente. Mas ser uma boa mãe, lá na frente eu não consigo ser. Ou eu sou uma boa mãe agora, ou eu sou uma boa esposa agora, ou eu cuido da minha casa agora, de uma forma consciente. Ou lá na frente eu vou colher os frutos de ser uma péssima mãe, de ser uma péssima esposa. Porque nós não somos onipresentes. Não tem como eu e você sermos uma profissional nota 10, uma mãe nota 10, uma esposa nota 10, uma cozinheira nota 10, e estudarmos e sermos uma aluna nota 10 aí. Não tem como você ser nota 10 em tudo, tá? O mundo tá aí para tentar te iludir falando que você vai ser nota 10 em tudo, que você dá conta de tudo, mas não damos conta de tudo. Por quê? Porque não somos onipresentes. Onipresente é só o nosso Deus. E por quê? Que mediante toda a rotina que eu tenho aqui hoje, eu parei. Literalmente a rotina hoje é para poder falar isso para você. Ei,
Não tô falando para você parar de trabalhar, não tô falando para você parar de estudar, mas eu tô aqui para te alertar sobre algo e para de se distrair com aquilo que não vai trazer um fruto longânimo, não vai trazer um fruto eterno. Deus não te deu o marido que você tem, Deus não te deu os filhos que você tem, Deus não te deu a casa, o ministério, a vida que você tem para você se distrair com coisas. Trabalhe, estude, se você não tem como parar de trabalhar, amém. Eu não tô aqui para poder fazer você basear a sua vida, suas escolhas na minha vida. Eu estou aqui para falar da minha vivência. Mas uma coisa eu te digo, foque no que é essencial. Não perca tempo se distraindo demais no celular, se distraindo com a internet, se distraindo com cursinho, com coisas. Sendo que os seus filhos e a sua família é o que Deus vai te cobrar. Deus não vai te cobrar os estudos lá no céu, no dia do juízo final. Deus não vai te cobrar os adereços, as cargas, os troféus que você conquistou. Ei, Satanás, ele tá amando ver você distraída. Satanás tá amando ver você presa a coisas, a tudo, menos aquilo que Deus te deu. Pare de delegar para qualquer outra pessoa aquilo que é seu papel na sua casa, como mulher sábia de Provérbios 31 fazer. Estou aqui para poder te falar isso essa tarde. Aos poucos estou fazendo esse movimento por aqui. Não é fácil, gente. Não é fácil viver essa renúncia. Não é fácil abrirmos mão do ego, de tudo aquilo que profissionalmente falando nós nascemos para ser. Mas aí existe algo que está acima disso, que é o propósito do Senhor na nossa vida. E que nada, exatamente nada mais venha nos distrair do foco, do principal alvo, que é o Senhor Jesus. E o propósito que Ele já delegou e colocou nas nossas vidas e nas nossas mãos. Amém? Lá na frente, como que você quer ser lembrada? No último dia da sua vida, como que você quer ser lembrada? Quer ser lembrada como uma mulher que trabalhou muito, uma mulher que conquistou muito, mas que ali no leito de morte nem os próprios filhos têm prazer de estar perto? Nem o próprio cônjuge tem prazer de estar perto? Ou você quer ser aquela mulher que muito renunciou, mas que no último dia da sua vida, no seu leito de morte, seus filhos, seus netos têm prazer de estar perto de você, têm prazer de estar ali com você. O seu esposo, ele realmente está ali e fala, olha, combatemos juntos o bom combate, né? E aqui estamos até o fim. Ei, como que você quer ser lembrado no seu último dia de vida? Como que você quer ser lembrada quando você estiver ali no caixão, as pessoas começarem a cochichar e a falar sobre você? O que as pessoas vão falar? Como que você vai ser lembrada na história? Aqui fica a reflexão desse vídeo. E cá estou eu, voltando agora para minha rotina, para os afazeres que ainda tenho que fazer. Mas pensa com carinho a respeito desse vídeo. De agora para frente, essa nova mudança e essa nova forma de pensar e de agir, estou trazendo para o meu dia a dia. Quero você também junto comigo, nessa nova consciência e mentalidade que Deus tem para nós, amém? Deus te abençoe e até semana que vem, quinta que vem, tem o próximo vídeo. Inclusive, não é inscrita? Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe ele com quem você acredita que faz sentido também ouvir essa mensagem. E eu te espero quinta que vem no próximo vídeo aqui do canal.